Vamos então começar o primeiro capítulo, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus sob a égide, sob a proteção do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, sobre a proteção do Cristo, nós, a nossa mente, vamos lembrar, a mente, espírito, a nossa mente ergue-se na terra para Deus sobre a proteção do Cristo, a feição do diamante bruto, que é arrancado do ventre obscuro do solo. Nós fomos arrancados da nossa ignorância. Nós passamos pelos estágios, mineral, vegetal, animal, estamos no nominal. E aqui, através da nossa mente, nós somos lapidados como um diamante bruto é lapidado pelo lapidário, por aquele que cuida, por aquele que esmerilha o diamante com outro diamante para a magnificência da luz, para que possamos refletir um dia como um diamante, como um brilhante, um diamante lapidado, um dia nós possamos refletir a luz de Deus que está em nós. Nós precisamos, como nós colocamos na oração, venha a nós o vosso reino, porque o reino de Deus está dentro de nós, essa luz, esse diamante está dentro de nós. Mas como no diamante bruto nós estamos cobertos, cheio de lixo, de entulho. E sobre a proteção do Cristo somos lapidados o tempo todo, através do nosso contato com outros diamantes iguais a nós, que vão através do atrito. Diamante lapida diamante, através do atrito nós vamos nos lapidar. Como ele diz aqui, sobre a égide, sobre a proteção do Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Nos seres primitivos, como nós estávamos falando antes, nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, nós temos o instinto, enquanto estamos no mundo animal e depois no começo da vida como hominal. É o instinto que prevalece na nossa mente. Depois, nas almas humanas, a mente surge entre as ilusões que salteiam, que pulam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, nos espíritos puros, os espíritos elevados, por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Revela-se, a mente se revela nos espíritos elevados, nos espíritos puros, por brilhante, precioso a retratar a glória divina. Um brilhante já lapidado, o diamante lapidado se torna um brilhante. E retrata, reflete a luz divina. Estudando a de nossa posição espiritual, estudando a mente da nossa posição espiritual, nós estamos como Emmanuel falando como espírito desencarnado e nós somos espírito. Num pernoite aqui numa estalagem precária, quer dizer, num piscar de olhos aqui na Terra como encarnados para crescer, para aprender, para lapidar esse diamante bruto. Então ele coloca, estudando a mente de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Porque nós começamos lá na pedra, como diz Leon Denis, nós dormimos na pedra, sonhamos no vegetal, nos movimentamos no animal e acordamos no hominal. Então o que ele diz? Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude,
porque como está no livro dos Espíritos, nós vamos do átomo ao arcanjo. É uma questão nossa, do nosso tempo de caminhar, mas todos vamos. Confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretar a mente como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, dentro daquilo que nós somos capazes de assimilar, de entender, de operar, a mente é a nossa consciência se manifestando. Por isso que a mente é o reflexo da vida em toda parte, porque nós vamos refletir aquilo que a nossa mente pensa, que é o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento vai refletir aquilo que nós pensamos. Nós vamos sentir o reflexo do pensamento, né? O reflexo dos outros, e com esse reflexo nós vamos montando o que nós sentimos, o que nós pensamos e como nós agimos. Então, o reflexo que chega a nós dos outros, da vida, nós pensamos através desse reflexo, né? Através do que nós sentimos e nós pensamos, nós moldamos a nossa forma de agir e assim nós vamos moldar a nossa vida. Por isso que ele diz que estudando a nossa mente, né, de nossa posição espiritual, do grau que nós estamos, do degrau que nós estamos, confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, né, que é o caminho que nós temos para percorrer, somos impelidos a interpretar a mente como sendo o campo da nossa consciência. Porque na nossa consciência está todas as informações de Deus, todas as leis de Deus. Então, é o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Dentro da faixa evolutiva, dentro do conhecimento que nós adquirimos, a nossa mente é o nosso campo de consciência. É a nossa mente que reflete aquilo que nós já conseguimos aprender. E ela vai refletir através dos nossos pensamentos. E a mente vai ser o espelho da vida em toda parte, porque ela vai refletir o que eu penso. Para todos que pensam igual a mim, vou receber esses reflexos de todos que estão à minha volta e que pensam igual a mim, manipulá-los e refleti-los de novo. Então nós vamos ficar influenciando e sendo influenciados o tempo todo, dentro desta campo de consciência, que é a mente, dentro daquilo que nós aprendemos. Conseguimos aprender no grau evolutivo, na sintonia que nós estamos. Vamos lembrar, no outro livro do Emmanuel, quando ele diz que a sintonia da abelha é o mel, e a sintonia do abutre é o cadáver. Então nós precisamos entender muito bem no campo de sintonia que nós estamos e com o que nós estamos sintonizados, para adquirir a experiência e o conhecimento que vai alimentar esse campo de consciência que é a nossa mente. Precisamos prestar muita atenção nisso. Definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração, o sentimento, é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Né? Como nós já dissemos lá no prefácio, na introdução, o cérebro é o mecanismo do corpo que vai trabalhar as informações que nós colocamos nesta máquina, que é o corpo. Então, definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. É o cérebro que vai gerar como um dínamo, gerar a energia para que este pensamento seja emitido. E o coração, o sentimento vai ser a face. É através do sentimento que eu vou me mostrar nesse espelho, que é o que esse espelho vai refletir. Então é o cérebro é o centro de suas ondulações,
gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar, aperfeiçoar e sublimar, elevar. Por isso a colocação, né, da abelha e do abutre. Por quê? Ele vai gerar a força que tudo move. Em que direção? Que eu tiver com sintonia. A abelha com o mel, o abutre com o cadáver. Criando e transformando. Criando e transformando tudo aquilo que eu estou aprendendo e assimilando. Destruindo e refazendo para aprimorar e sublimar. Então ela vai destruir, ou ela vai, pela análise, destruir aquelas coisas que não são boas e aperfeiçoar, né? Acrisolar, aperfeiçoar, sublimar, elevar aquelas que me chegam e que me auxiliam a caminhar para Deus. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Eu emito e eu recebo de volta dentro da sintonia, dentro do grau de elevação, dentro do campo em que eu estou vivendo, exercendo a minha sintonia, entre aqueles iguais. Então, o que ele diz, em todos os domínios do universo, vibra, a mente vibra, pensamento emite e é recebido por todos que pensam igual, e eu vou receber de volta o reflexo de todos aqueles que pensam igual a mim, e isto eu vou trabalhando e me modificando. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Tudo se renova e se desloca. Emissão do pensamento, tudo se renova, tudo se desloca, vai e vem, eu fico nesse círculo que pode ser virtuoso, dependendo do pensamento, ou vicioso. Lembrando a abelha e o abutre. Então, tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Tudo é interdependente, estamos todos interligados. O reflexo esboça a emotividade. Então, aquele meu reflexo e o reflexo dos outros vai esboçar a minha emotividade. Porque se eu receber um tapa, ou se eu receber um grito, se eu receber uma palavra que me machuca muito, eu vou refletir aquilo que eu senti, e isso vai causar em mim uma emotividade. Vamos lembrar o sentimento. Pensamento vai trabalhar junto com a emoção e junto com o sentimento, e a ideia determina e a emotividade plasma a ideia. Então, o reflexo esboça a emotividade. Eu recebi algo que eu não gostei, vai esboçar a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Então, essa emotividade vai causar um pensamento, uma ideia. Puxa, que pessoa mal educada. Puxa, eu vou fazer com que ele engula as palavras dele. Ou então, coitado, ele ainda não sabe o que eu sei. Ele não conhece o que eu conheço. Ele não aprendeu o que eu aprendi. Vou perdoá-lo, porque ele não sabe o que ele está colocando, não tem ideia. É um espírito que ainda está no começo de aprendizado. A ideia que eu vou refletir da emotividade que veio do reflexo do outro vai depender da minha consciência e vai depender daquilo que eu tenho assimilado. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Eu vou ficar com raiva, eu vou montar uma vingança, eu vou entender. Vou ser empática, vou me colocar no lugar do outro e perceber que ele ainda não tem conhecimento, ele ainda está num estágio que vai levar um tempo para ele entender as coisas. Então eu vou perdoá-lo, porque é uma criança, é um espírito que está começando a aprender. Então, a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações, que pode ser um palavrão, um xingamento, uma volta, como pode ser um perdão, um sorriso, não levar a sério, não ligar, tocar em frente. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores
das causas que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas, né, que fecham, ou alavancas, né, que impulsionam, libertadoras da existência. Vamos repetir? Em semelhantes manifestações, como o exemplo que eu coloquei aqui, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Então, as circunstâncias vão nascer do meu pensamento, que o meu pensamento é o que a minha mente está refletindo, analisando da emotividade, daquele sentimento que nasceu em mim. Então, se nasceu o perdão, as circunstâncias, esse fio de alongamento, as circunstâncias vão ser, eu não vou estar ligada àquela pessoa, porque eu não vou ficar com raiva, nem com ódio, nem com sentimento de vingança. No momento que eu entendi que eu perdoei, eu estou seguindo em frente a uma circunstância. Ou então eu posso odiá-la, e a circunstância vai ser de ligação, de algema com aquela pessoa, com a raiva, com o sentimento ruim que eu estou emanando para ele. Então, é o que ele está colocando aqui. Em semelhantes manifestações do quê? Da mente, do pensamento, do sentimento. Alongam-se fios geradores das causas que nascem as circunstâncias. Geradores de amor, geradores de entendimento, de aprendizado, ou de ódio, de raiva, de vingança, que aprisionam como algemas. Válvulas obliterativas, né, que fecham. São válvulas, a algema, ela vai fechar um circuito ali, eu vou ficar naquele circuito fechado até que eu perdoe. Então, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras. O perdão, o entendimento, o conhecimento são alavancas que nos jogam longe. Elas são libertadoras, elas não fecham, elas não prendem, elas soltam e elas jogam a gente longe. Vai depender da minha análise do que eu fiz com aquele sentimento, com aquele pensamento que eu tive. Olha, Emmanuel, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Ninguém dá salto quântico, ninguém pula degrau. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. A nossa mente vai estar trabalhando dentro da linha de frequência que nós estamos, dentro da capacidade de aprendizado que nós temos, e nós não temos como pular, nós temos como caminhar passo a passo, aprendizado a aprendizado. Então, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia, dentro da frequência, dentro do estágio em que está aprendendo. Contudo, olha aqui como ele coloca, contudo, assinalamos todos nós os reflexos um dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então eu vou enviar e vou receber dentro da minha relativa capacidade de assimilação, eu vou assimilar esses reflexos, eu vou assimilar esses ensinamentos. Então, se eles forem bons, é o que ele está aqui, se eles forem bons, eles vão me ajudar, vão me alavancar para crescer. Então, eu não posso pular, mas eu posso, digamos assim, acelerar se eu tiver a vontade de aprender com tudo que está me ensinando à minha volta. Eu vou repetir. Ninguém pode ultrapassar de improviso, de qualquer jeito. O que é improvisado é de qualquer jeito. Quando nós nos preparamos, quando eu tenho vontade de aprender, de assimilar, não vou fazer nada de improviso. Eu vou analisar, vou estudar, eu vou me preparar para aprender. Então, ninguém pode ultrapassar de improviso. Ah, foi sorte. Aconteceu. Não, isso não existe no aprendizado, isso não existe no caminhar para a angelitude. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Ninguém. Eu vou estar sempre trocando, enviando e recebendo. Mas se eu estiver aberta, se eu estiver estudando, se eu me preparar, eu posso receber ensinamentos que eu vou assimilar.
buscar entender, como nós estamos aqui buscando entender o ensinamento de Emmanuel. E se nós assimilarmos e nos modificarmos por dentro com esses aprendizados e com esses ensinamentos, mudamos a nossa frequência e começamos a mudar o nosso campo de trabalho, o nosso campo de entendimento, estamos mudando a nossa mente. É isso que ele está colocando. Nós mudamos de dentro para fora por isso, porque nós assimilamos, apreendemos, guardamos em nós, utilizamos esse aprendizado no nosso dia a dia. Isso nos faz crescer, nos faz melhorar, isso muda a nossa frequência, muda a nossa cor, consequentemente muda o nosso estágio, o nosso degrau, a nossa mente, a nossa capacidade de assimilação. É assim que nós vamos crescendo. Ele continua: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Da mesma forma que nós vivemos e respiramos o hausto de Deus, porque estamos mergulhados no fluido cósmico, que é a energia de Deus, como os peixes no mar, nós também respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por quê? Porque nós criamos a nossa psicosfera, nós materializamos. Lembra que nós vimos na introdução? Nós materializamos a nossa volta da mesma forma que o nosso sentimento materializa a lágrima. Nós materializamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e vivemos mergulhados nessas imagens, nesses sentimentos que nós projetamos, materializamos a nossa volta. Então nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Nós estamos todos mergulhados nas nossas imagens, nas imagens que nós projetamos para os outros, eles recebem, e as imagens dos outros nós recebemos. Então nós juntamos as nossas imagens materializadas e vivemos mergulhadas nelas. Nós respiramos nesse fluido que nós construímos pela interseção que temos todos nós, que estamos na mesma sintonia, na mesma vibração. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e o progresso. Vamos parar e entender aqui. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Estamos todos interligados pela energia de Deus. Da mesma forma que o átomo, da mesma forma que o amor, porque o amor é uma energia de Deus, da mesma forma que os planetas estão se movimentando, estão interligados. Nós estamos falando da mesma energia. Por isso que nós vamos do átomo para o arcanjo. E nós vamos ver os cosmólogos colocando que 96% da energia e da matéria que existe é invisível. Ela está toda interconectada, porque a matéria e a energia estão sempre interconectados, mas é invisível. Só 4% é que é visível. Então me desculpem os materialistas, mas não tem matéria. O que nós vemos, o que nós achamos que é sólido, é pura e simplesmente 4% do que existe. É o que a nossa percepção é capaz de apreender, de ter conhecimento, de guardar. Então, nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Estamos todos interligados. Estamos todos respirando dentro da nossa faixa vibratória, dentro do nosso campo vibratório. Estamos todos respirando, influenciando uns aos outros. Por elas estacionamos, por essas imagens que nós recebemos e projetamos, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. A abelha com o mel está sintonizada com ele, o abutre com o cadáver. Se nós estamos sintonizados e temos a vontade de aprender, queremos mudar, queremos nos melhorar, nós vamos saindo dessa fascinação desse mundo ilusório da matéria e vamos nos modificando de dentro para fora.
Através delas, através das imagens, né, que nós estamos ali projetando, recebendo e respirando, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e o progresso. Através dessa inspiração, pela nossa vontade de se modificar, pela vontade de se transformar, nós começamos a tirar, né, do fluido cósmico de Deus as energias, o conhecimento. Porque uma coisa, você pode pegar esse livro do Emmanuel, ler, não significa nada, achar que lindo, não te mudou em nada. A outra é nós mergulharmos nele e dentro do pouco conhecimento que eu tenho, tentando ajudar aqueles que não estão conseguindo entender, mergulhar nele, aprender, guardar dentro de nós os ensinamentos e usarmos isso para nos modificarmos e nos melhorarmos. E aí nós estamos usando as energias que estão à nossa volta, que são purificadoras e renovadoras, porque são as energias, são o hausto, a respiração de Deus, os ensinamentos que nos vêm daqueles irmãos que sabem mais do que nós. E para nós termos esse encontro, para nós termos essa energia, podermos assimilá-las, nós precisamos ser merecedores. Então eu só dou aquilo que eu recebo. Então, se eu estou dando o conhecimento que eu tenho, eu estou abrindo o caminho para aqueles que sabem mais do que eu poderem me ajudar e poderem me ensinar, para que eu possa aprender e que eu possa melhorar e eu possa crescer. E aí eu vou poder ajudar um pouco mais. E vira um círculo virtuoso. É o círculo, o tipo de círculo que nos leva para frente. Não aquele que nos prende no chão, que esse é vicioso. O virtuoso nos faz caminhar para frente. Então, vamos lá. De novo. Porque embora, como ele diz, é uma cartilha simples e singela, é de uma profundidade esse livro fantástica. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, essas imagens, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas, dessas imagens, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e o progresso, né? Que são os poderes que estão no fluido cósmico de Deus. As energias, as influências dos espíritos superiores com os quais nós convivemos e nem percebemos, como aqueles que estavam apertando Jesus, mas não percebiam a sua energia, não percebiam a sua magnitude. O reflexo mental mora no alicerce da vida, porque o reflexo mental mora na nossa consciência, que é o alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Nós estamos nos refletindo um com os outros reciprocamente na nossa vibração, mas estamos todos nos refletindo dentro da criação maior, da criação de Deus. Da mesma forma que o átomo está trabalhando na mesma sintonia, na mesma energia que está trabalhando Júpiter, que está trabalhando Plutão, que está trabalhando o Sol. Estamos todos mergulhados nessa energia de Deus, embora a gente reflita e receba o reflexo dos que estão na sintonia, que são os nossos iguais, por nós estarmos mergulhados nesta energia que é o fluido cósmico de Deus, se nós quisermos, se nós nos esforçarmos, se nós tivermos vontade, e aí nós vamos ver que é o segundo capítulo, nós vamos ver no capítulo vontade, se nós tivermos vontade, força de vontade, nós vamos começar a assimilar essas energias superiores que estão no livro, que estão na palavra daquele que sabe um pouco mais, no exemplo daqueles que são superiores a nós, estão à nossa volta e às vezes nós nem percebemos, e nós vamos aprendendo com tudo que é bom que está à nossa volta, vamos assimilando e vamos crescendo de dentro para fora. Então, vamos no nosso próximo estudo, nós vamos ver o capítulo 2, que é a vontade, e vamos continuar aprendendo, estudando
e tentando, né? Eu não estou fechando nada, eu estou colocando aquilo que eu pude aprender, aquilo que eu pude entender dentro desse livro fascinante e que abre tantas portas. Por isso, mergulhem, estudem, busquem e compreendam coisas que eu não estou vendo, me mandem. Vamos estudar juntos, vamos crescer juntos, vamos aprender juntos. No próximo capítulo, com Emmanuel. Até lá.